Luís Judice, as pessoas estão a usufruir mais dos espaços verdes da cidade? Eu pergunto-me que segue agora na continuidade. Que tipo de pessoas é que frequentam os parques? Mas sobre o Parque Silva Porto ou a Mata de Benfica, se não se importam, eu reservarei para uma intervenção mais tarde falar sobre o Parque Silva Porto. Sobre a questão dos espaços verdes, vamos lá ver. À medida que a população vai sendo expulsa da cidade e a especulação imobiliária floresce e todo o pato-bravismo se desenvolve, isso traz uma outra componente, que é a invasão do automóvel. Pronto. À medida que estes fatores se combinam, logicamente que a população habitacional perde-se. Já falámos aqui, mais que uma ocasião, de que desde o 25 de abril de 74 até agora, Lisboa perdeu qualquer coisa como metade da sua população. Para ser mais preciso, Lisboa tem hoje o nível de habitantes que tinha em 1931. Quanto aos espaços verdes, bem, temos que considerar várias vertentes, como faria o arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles. Temos uma vertente dos parques. Nos parques temos 10 parques aproximadamente. Temos mais ou menos pequenos jardins de bairro e médios jardins de bairro. Não chega a 70 jardins. E depois temos arvoredo por toda a cidade, alguns milhares de árvores, canteiros, enfim. Toda uma estrutura que levava a que houvesse uma visão integrada da sua gestão. O que é que aconteceu? Aconteceu que nós perdemos, desde 1979 até agora, 100 hectares do Parque de Monsanto. Portanto, o Parque de Monsanto, que tem 900 hectares, chegou a ter 1000 hectares. E hoje tem 900. Perdemos 100 hectares Eu não sei do que é que a Isabel Drummond fala. Eu peço imensa desculpa. Quando me falou da inauguração do corredor de Val de Monsanto, eu tinha uma ideia do que é que era o corredor. Se é Isabel, que eu saiba, é Inês. Inês, desculpa. Não sei se é Isabel também. Eu tinha a indicação de que havia um projeto para um corredor do Monsanto, que ligaria Monsanto ao Val de Chelas, e eu não estou a ver onde é que essa inauguração se processou, não é? Não estou a ver. Mas pode ser que depois me consiga dar uma indicação mais precisa. E depois, o que é que acontece? Nós tínhamos na Câmara Municipal um conjunto de jardineiros e cantoneiros altamente especializados, que foram uns ou indo para a reforma, mais que merecida, e outros, pura e simplesmente, dispensados. Mas, sobretudo, o que não houve foi uma política de criar escola. Nós tínhamos os jardins bem tratados, poderíamos ter os jardins bem tratados com uma equipa altamente profissional, como tínhamos de jardineiros. Decidiu-se ir para uma outra vertente, e essa vertente foi, primeiro, apostar nos parques. Os parques, porque uma visão economicista dizia os parques é melhor, porque é mais fácil de gerir, os custos são menores e enche mais o olho. Desculpem lá a expressão. Os jardins pequenos e médios de bairro, que deviam ser aqueles que serviriam para fixar melhor as populações desses bairros, foram completamente abandonados. Eu tenho aqui fotos em profusão sobre vários jardins de Lisboa, que seria interessante haver uma visita regular aos mesmos, e mais, alguns deles em Benfica, onde foram, por exemplo, plantados bulbos de tulipas debaixo de árvores, que se fossem jardineiros profissionais a fazê-lo, sabiam que debaixo de árvores não podiam fazê-lo. Porque os bulbos de tulipas debaixo de árvores, com a sombra das árvores e com o próprio humus libertado pelas árvores, não florescem. Ou pelo menos têm uma rápida implosão e depois não dá em nada. Mas isso, mais adiante, nós falaremos. Se é para mostrar fotos, cá estaremos. Pronto. O que acontece é que, como neste momento houve uma aposta nos grandes parques e o abandono, na minha opinião, dos pequenos e médios jardins de Lisboa e, sobretudo, um arboricídio generalizado em toda a cidade de Lisboa, desde a Rua Barata Salgueira, os jacarandás da Barata Salgueira, até às árvores na Ribeira das Naus,
passando pela descaracterização completa do Campo Grande. Isto, passando pelos plátanos da Avenida da Liberdade, qualquer jardineiro especializado saberia que é absolutamente fundamental que a copa da árvore de um plátano tenha a mesma dimensão do que o tronco da árvore, em altura, e, portanto, o crime autêntico que fizeram aqueles plátanos na Avenida da Liberdade ainda está visível, apesar de já ter crescido um bocadinho e ter diminuído o impacto do crime. Portanto, esta política de gestão do Robin Hood da autarquia, não fui eu que o designei como tal, foi o próprio, que era durante as eleições intercalares, que é depois de 2009, que achou por bem auto-intitular-se de Robin Hood. Eu fico na dúvida se este é um Robin Hood que se bandeou com o xerife de Notting Hill. É tão simples como isto. Quer dizer, porque, então, na de sua facto, opinião, o que há Monsanto é desconhecimento da situação. É desconhecimento, não, é incompetência de quem está a gerir. É incompetência não só. Vamos lá ver. Em 2009, é preciso que as coisas sejam ditas. Não é só em preparação, é uma questão política mesmo. Era aquilo que nós já discutimos aqui em debates anteriores, que é qual é a estratégia para Lisboa que nós pretendemos. Se é continuar a deixar que o pato-bravismo tome conta da cidade, se é continuar a deixar que o automóvel pura e simplesmente sequestre a cidade, ou se é uma outra cidade que nós queremos. Se queremos uma outra cidade, logicamente a gestão dos espaços verdes não pode ser esta. Não pode passar por o outsourcing e entregar este tipo de gestão do parque verde da cidade, e que não são só os parques nem os jardins, são as árvores pelas ruas, são os canteiros, é todo um conjunto de espaços que são precisos ser tratados por gente profissional e que crie escola. Crie escola, que não está a ser criada. Quanto ao Parque de Monsanto, enfim, o Parque de Monsanto é um parque emblemático da cidade de Lisboa, corresponde, em termos de área geográfica, a 10%, como sabe, do total do Concelho de Lisboa, não é apenas do município de Lisboa, do Concelho de Lisboa. E é bom aproveitar aqui algumas palavras da Inês Drummond, precisamente sobre a plantação de árvores. Cerca de 30 mil. Algumas delas destruídas recentemente, num festival que a Câmara apoiou a sua realização lá, apesar de inúmeros ambientalistas, enfim, terem se oposto à realização da Semana Académica nos terrenos de Monsanto. O que aconteceu é que uma série de árvores que voluntários tinham plantado, muito recentemente, foram completamente destruídas. E foi comprometida a nidificação, inclusive, de algumas aves raras que vão nidificar ali, àquela zona. Quanto a regras no Monsanto, estamos, na minha opinião, bem encaminhados. Além de que, ainda hoje não se sabe qual é o projeto que a Câmara Municipal de Lisboa tem para o antigo restaurante panorâmico. Porque se é o quartel dos bombeiros que está previsto, a impermeabilização de solos que vai haver ali vai ser completamente comprometida. Vai comprometer aquela zona toda, em termos em termos ecológicos, em termos de património ecológico para o Parque de Monsanto. Mas voltamos à questão dos jardins. Os jardins não podem ser dissociados da sua função, e a sua função numa cidade como Lisboa tem que ser aproximar as pessoas do bairro do seu espaço. E eu gostava de facto, que me dessem exemplos de jardins. Falou há bocado no Jardim da Estrela. Jardim das Francesinhas. O Jardim da Estrela, que foi um jardim onde eu namorei, já há muitos anos. Enfim, se há um jardim que está recuperado, tendo em conta os parâmetros mínimos que eu pessoalmente exijo que um jardim como aqueles tenha, e com a história que aquele jardim tem, estamos conversados. Se vamos falar do Jardim Constantino, por exemplo, que é um jardim mais pequeno, enfim, eu gostava que os cidadãos de Lisboa e os presentes ao debate passassem no Jardim Constantino, que é um jardim pequeno, um jardim que podia ser facilmente manuseado. O problema não é esse, o problema é que quando... E agora voltamos à questão do PDM. O problema, e à questão de que cidade é que nós queremos, não é? Alguns de jardins, o Constantino, creio que é um deles, está entregue à terceira idade.
Mas a Lisboa é uma cidade cada vez mais de terceira idade, é uma cidade de serviços, em que as pessoas que residem cá, na Graça, ali em Arroios, que é toda a minha zona, nos Anjos, enfim, são pessoas de terceira idade. O Parque de Pensão, não, enfim, não está mal, mas então e o Val de Silêncio? Então e o Parque dos Lilares? Então e as Conchas? E o Parque das Conchas também está muito bem. Tá? Que houve invasão de urbanização pelo Parque das Conchas adentro e dos Lilares, isso está bem para si? Não, vamos lá, estamos a falar em termos de requalificação do espaço. Não, mas é que para mim falar só na questão do verde, sem falar na contextualização, de qual é a função da cidade, o que é que a cidade deve ser, se a cidade deve ser aquilo que é. Agora, eu não posso destacar da minha visão global e estratégica da cidade a questão dos espaços verdes. Os espaços verdes têm uma função dentro deste enquadramento, não podem... Depois podemos falar nas escolas de jardinagem, podemos falar se o seu jardim do mercado de Benfica está ou não está bem recuperado, e eu acho que está. Disse-lhe há bocado e repito. Enfim, podemos falar sobre N outras coisas, se a mata de Benfica, se a reimplantação de espécies foi a mais adequada. Eu acho que vocês conseguiram implantar lá árvores que já lá estavam, de espécies que já lá estavam, mas plantaram muitas que jardineiros mais experimentados certamente não plantariam, não é? Novas espécies, nomeadamente 36 novas espécies que foram implantadas naquele parque e que não têm, muitas delas, não deveriam estar ali implantadas, mas isso eu posso lhe mandar uma lista, terei o maior gosto. Enfim, eu posso lhe dar N exemplos de situações em que os jardins e os canteiros e as árvores da cidade de Lisboa não estão, de facto, a ser bem tratadas. Na Barata Salgueiro, na Rua Rodrigo da Fonseca, no Parque Eduardo VII, a Estufrique. Porque, enfim, o que é que se passa ali? Um pulmão daqueles, Porquê que não se avança, ou não se avançou ainda, com um novo jardim botânico para a cidade de Lisboa, um projeto que era do arquiteto Ribeiro Teles e que toda a gente aplaudiu, inclusive o António Costa, nunca mais se falou. Isso não se consegue fazer tudo, é preciso também ter... Estamos a falar em 6 anos. Pois, 6 anos é muito tempo. 6 anos é muito tempo. Atenção, eu estou a falar, por exemplo, de Monsanto, em que o Robin Hood, dizia, quando foi eleito em 2009, ele é que disse: amanhã o Aquapark sai daqui e começam as obras. Vai ter de vir uma ordem do tribunal agora, inclusivamente a imputar uma multa de 40 euros dia, para que ele, num espaço de 30 dias, que já devem ter passado, não é? Mas pelos vistos a multa vai continuar a pender. O Aquapark é um caso gritante de como é que se entende a recuperação do Monsanto. O caso da Semana Académica, o caso do restaurante panorâmico, é noutros casos, de como é que se entende e o que é que justifica que 10% daquele parque Monsanto tenha sido perdido. Foi perdido. Desde 80 até à atualidade. Urbanizações. Há 5, fundamentalmente. Fundamentalmente urbanizações e eixos rodoviários. Agora, pode estar mais verde este ou aquele outro aspecto, mas não é isso que está em questão. O que está em questão é que como é que a função que deveriam ter estes espaços verdes e a integração que eles deviam ter num contexto de PDM, se nós estamos de acordo com o PDM do Jorge Sampaio, inicialmente, para mim foi um crime, sequestrou Lisboa do seu rio, por exemplo. PDM este, da segunda ou da terceira geração, podem chamar o que quiserem, que continua a sequestrar Lisboa do seu rio, porque há uma administração feudal do Porto de Lisboa que sequestra a margem norte do rio dos lisboetas, por exemplo. Mas podemos falar, por exemplo, de política integrada de transportes, porque, logicamente, enquanto essa política integrada de transportes não ocorrer, o automóvel vai continuar a invadir a cidade, o pacto de bravismo vai continuar a ter um palco enorme para se desenvolver na cidade, e os espaços verdes diminuem.
mirram. É tão simples como isto.